Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui neste canal. Eu quero agradecer de coração todos vocês que estão orando, me apoiando, que já se inscreveram aqui nesse canal, que estão me seguindo, aqueles que estão sempre aí junto comigo. Agradeço de coração. Mas aqueles que ainda não se inscreveram e ainda não está junto comigo, venha fazer parte aqui desse canal, aí se inscrevendo. Já no início agora já deixa o seu joinha, porque isso é muito importante aqui pro canal, tá bom? O assunto de hoje nós vamos falar sobre vícios. Reflete aqui nessas palavras comigo. A felicidade tem sido definida como a ausência total de vícios. E não nos referimos tão somente aos vícios com drogas pesadas ou ilegais. Existem substâncias comuns que viciam, como bebidas alcoólicas, cigarro e café. Essas substâncias são denominadas psicoativas porque afetam a função mental. Além disso, há outros vícios sem componentes químicos que estão em alta. Jogos de azar, sexo compulsivo, pornografia e internet. Inclusive, existem viciados em artigos corriqueiros sobre dieta, medicamentos ou exercício físico. O círculo vicioso das drogas é muito perigoso, quer sejam legais ou ilegais, com componentes químicos ou não, ocasionando prejuízo para a saúde ou não. Todos os vícios tiram a liberdade dos que sofrem essa dependência. Além do mais, causam riscos muito sérios. Aqui vamos meditar um pouquinho em Provérbios 23, 29 e 30, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender aqui essas palavras. Vamos meditar nelas com espírito de oração. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são só os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho. Então, pelo que nós lemos aqui, então, todas as pessoas que usam que tem esses vícios, né, não somente das drogas pesadas ou ilegais, mas como é considerado as substâncias, né, químicas, como as bebidas alcoólicas, cigarro e café, essas substâncias denominadas psicoativa porque afeta a função mental. Todos esses como componentes aqui, eles afetam a nossa saúde, né? Traz prejuízo para a nossa saúde. Então, as pessoas que são viciadas aqui nesses componentes aqui, que tem esses vícios, são pessoas que elas não têm liberdade, né? Elas são o quê? Elas sofrem de dependência e elas são escravas desses vícios. Mas além disso, tem outros vícios também sem componentes químicos, que são o quê? Os jogos de azar, o sexo compulsivo, a pornografia, a internet. Inclusive, existem viciados em artigos corriqueiros sobre dieta, medicamentos ou exercício físico. Então, meditando aqui na palavra de Deus, de quem são os olhos vermelhos, né? De quem são os ais, de quem são as tristezas, de quem são as brigas, de quem são os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, dos que demoram bebendo vinho. Então essas são as palavras que são dedicadas às pessoas que têm o vício da bebida alcoólica. Infelizmente nós vimos muitas pessoas, muitas famílias destruídas hoje, causada por pessoas que são dependentes dessas drogas, né, dessas bebidas. Aqui eu não estou falando das drogas, porque as drogas são mais prejudiciais ainda. Mas trazendo aqui, falando um pouco sobre a nossa saúde, a bebida alcoólica tem trazido grande prejuízo para as nossas famílias. Então as pessoas que bebem, elas sempre trazem tristezas para as famílias, elas trazem brigas, elas trazem ferimentos desnecessários e traz também desordem para a família. Então é muito triste nós vermos que as pessoas estão
envolvida nesses vícios, são escravas e prejudicando a vida dela e também dos familiares. Então é um vício assim que todos têm que ter boa vontade para parar e buscar ajuda em Deus e nos profissionais aí das áreas que eles estão preparados para ajudar as pessoas a saírem desses vícios. Vamos meditar um pouquinho mais aqui em Provérbios 5, 3 e 4. Leia comigo. Pois os lábios da mulher imoral, prostituta, que é considerada mulher imoral, é prostituta, né, a palavra. Destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Aqui voltando aqui para os vícios da pornografia, do sexo compulsivo, né, e também da internet, vamos já falar desses 3 juntos, porque isso aqui tem trazido muitos problemas para famílias. E as pessoas que são viciadas aqui nesses sexos compulsivos, pornografia e internet, também está trazendo grandes prejuízos, não só para a sua vida, mas para as famílias também. Quantas famílias são destruídas porque as pessoas, né, muitos são viciados aqui no sexo compulsivo e aí usa a internet, né, para estar nesses programas de pornografia, vendo essas coisas que traz destruição para a vida própria e para a família. Então nós vimos aqui que são vícios, eles não têm componentes químicos. E também o jogo, né? O jogo de azar, quantos problemas tem trazido para as pessoas. Então que as pessoas que têm esses problemas buscam força em Deus. Primeiro tem que querer. Não tem como nós deixar um vício, seja lá qual for ele, se nós não quisermos. Primeiro nós temos que querer. E assim buscar a ajuda de Deus e ajuda em outros lugares, né, que tem pessoas profissionais que ajudam, para que possam livrar desses vícios, para que assim possam viver com mais saúde, porque todos esses vícios trazem problemas sérios para as pessoas de saúde, né, problemas que acarreta sobre toda a família. E aí nós vimos o mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas se afundam nesses vícios, né? A internet, ela é muito boa se nós sabermos usá-las. Mas se nós não soubermos, é um prejuízo e uma desgraça para todas as nossas vidas. Porque através da internet, as pessoas podem estar destruindo a sua própria vida dentro de um quarto, né? Ou de uma casa. E não só os adultos, mas também as crianças, né? Os adolescentes. Que Deus coloca nos corações dessas pessoas a vontade de sair desses vícios, para que não venham a ser escravos, porque são escravizados. Mal elas sabem que estão sendo escravizadas, que elas possam se libertar. E que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos refletir aqui nessas palavras, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia a buscarmos força de Deus, para que assim nós possamos não afundar nos vícios, nem começar, né? Seja lá ele qual for. Então, que essa possa ser o nosso pedido e que possamos refletir um pouquinho aqui sobre essas palavras. Tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado por assistir aqui esse vídeo. E agora que você já assistiu, vai lá, compartilha aí com as pessoas esse vídeo, deixa aí os seus comentários, porque assim você está ajudando muito aqui esse canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.